Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. Sua interação é bem legal, pelo 973350038, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. É segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui, com muito debate, muita discussão, muita análise. Vamos com empenho, vamos com dedicação e saúde para todo mundo. Eu apresento então agora os nossos convidados de hoje para análise e debate de tudo que está por aqui proposto nos nossos assuntos. Edson Laino, psicólogo, psicoterapeuta de abordagem analítica e mentor empresarial e de carreira. O Edson está em Botucatu, interior de São Paulo. Tudo bem, Edson? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez com a gente. Seu áudio está fechado, Edson. Agora sim, boa tarde, vamos lá. Mauro, boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos lá. Obrigado pela presença. Também com a gente para essa nossa conversa de hoje, Rui Fortini, executivo, ele é CEO, ele é fundador e CEO da Doare. O Rui está em Florianópolis, Santa Catarina. Tudo bem, Rui? Boa tarde, Mauro. Tudo ótimo por aqui. Agradeço a presença. Vamos bater esse papo. Eu apresento também o Léo Freiman, psicoterapeuta, palestrante internacional e escritor. Ele é autor da metodologia OPEE, que é o Projeto de Vida e Atitude Empreendedora. Tudo bem, Léo? Bem-vindo. Como está? Olá, que bom estar aqui com vocês. Olá, Edson, Rui. Muito bom estar aqui para a gente poder trazer reflexões sobre um tema tão importante, né, Mauro? É isso aí. Vamos também apresentando aqui o Caio Campelo, doutor Caio Campelo, advogado, árbitro e mediador, especialista em resolução de disputas internacionais. Tudo bem, Caio? Bem-vindo. Tudo ótimo, Mauro. Obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar nesse debate aqui hoje. Vamos lá, gente. 12:02 no programa Gente que Fala. Vamos ao primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto da semana. O exército israelense confirmou ter entrado por terra de maneira limitada nesta madrugada na faixa de Gaza. O objetivo foi procurar os 222 reféns que ainda estão nas mãos do grupo Hamas desde o início da guerra, que foi no dia 7 de outubro, e também matar militantes armados. Mais de 6.000 pessoas já morreram no conflito e um cessar-fogo parece um objetivo cada vez mais difícil de se atingir. Léo Freiman, eu começo com você a respeito desse tema. Como é que você, neste momento, percebe esse conflito entre Israel, a guerra entre Israel e os extremistas, os terroristas do Hamas? Eu percebo com muita tristeza, principalmente porque a gente vive hoje um cotidiano em que a violência ficou tão espetacularizada o tempo todo nos games, nas séries de streaming, nos cinemas. A gente consome tanta violência que a gente vê, Mauro, um número enorme de pessoas normalizando, relativizando a barbárie, né? Existe uma questão, né? um debate, uma diferença entre israelenses e palestinos, que tem a ONU, tem a OCDE, tem locais em que a sociedade civil pode e deve debater isso. As pessoas confundem, justamente porque a gente vive uma época de muita paixão, triste, ódio, a gente vive uma época de desinformação, a gente vive uma época de consumo de violência massivo, que faz com que as pessoas, Mauro, compartilhem, às vezes, cenas bárbaras, horrendas, nojentas, como se fosse um espetáculo. Então, existem muitas guerras, além do crescente antissemitismo, que vem justamente disso, de uma
não compreensão, né, da situação ali. Aí você vê o presidente da Rússia guerreando com a Ucrânia, dando palpite. Agora todo mundo virou especialista no Oriente Médio, mas não olha se a própria funcionária da casa está com dente. Entende? É muito fácil, nosso próprio presidente dando palpite sobre o que acontece lá, mas nas comunidades carentes aqui, hoje em dia, na Avenida Paulista, você não pode sair com o celular. Então, a gente vive tantas guerras, de repente, o problema do mundo hoje é o Oriente Médio. E a gente não vê as guerras que a gente tem na família, entre marido e mulher, não vê a guerra de não olhar o próprio zelador e dizer um bom dia, a gente não vê a guerra que é abandonar as crianças hoje para telas, que está enlouquecendo as nossas crianças. Então, eu olho com muita tristeza, porém, como eu sou psicólogo, sou educador, eu olho também com alguma esperança, porque o cinismo, Mauro, o cinismo é uma forma de preguiça. A hora que a gente fala, não tem jeito, é complicado, hoje em dia é assim, a gente se torna preguiçoso e se desresponsabiliza por tomar uma atitude. A metodologia OPE, que hoje é usada nas escolas, trabalha o projeto de vida, a atitude empreendedora das crianças e jovens, para que a gente não tema o futuro, tome o futuro na mão e fale, o que eu posso fazer pela paz? O que eu posso fazer para trazer luz no mundo tão obscuro? O que eu posso fazer para estender uma mão quando todos estão virando o rosto? A gente tem muitos conflitos no mundo, mas a gente tem uma esperança profunda e indebatível no ser humano, que é bom na sua essência. Antes de passar para os demais, Léo, como é que a psicoterapia entende e traz as soluções, né, para isso que você apontou? Primeiro, as pessoas devem olhar os seus problemas, devem olhar para o seu próprio umbigo, para depois olhar para o umbigo dos outros, até porque para olhar para o umbigo dos outros, você precisa saber o que é que está se passando com os outros, né? É o caso dessa guerra, preciso saber da história para poder entender o que é que está acontecendo ali, não sair dando palpite ou apresentando desinformação e piorando todo o quadro, por exemplo, de antissemitismo que você apontou, que é o preconceito contra o povo judaico, povo judeu. Exato. A gente vive uma sociedade, volto a dizer, extremamente violenta. O Brasil é um dos piores países para negros, para mulheres, para a população trans. A gente, como eu falei, vive uma guerra. Você pega um bairro de alto poder aquisitivo aqui em São Paulo, Itaim, você já não pode mais falar no celular. Você não pode andar de bicicleta nos jardins. Então, assim, a gente não olha as nossas próprias guerras e fica dando palpite sobre conflitos que estão acontecendo da outra parte do mundo, movidos por narrativas de grupo de WhatsApp. Esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, a superficialidade, as paixões tristes. E aí a psicoterapia, em especial, dentro da abordagem que eu trabalho, a logoterapia e a psicologia cognitiva, nos ajudam a entender que tem horas, Mauro, que não é tanto sobre o que eu quero da vida, é sobre o que a vida quer de mim. Entende? Eu queria que judeus e palestinos vivessem bem, que não existisse o Hamas, mas o que a vida quer de mim? Que eu ensine meus alunos sobre esperança, sobre bondade, sobre compaixão, sobre o poder do diálogo, e sobre a indebatível, né, desgraça que é aceitarmos a barbárie. Isso é o que a vida está exigindo de mim, de todos os educadores, inclusive de todos os profissionais da saúde mental. Em segundo lugar, a psicoterapia e a educação também, porque uma boa aula é uma forma de terapia, uma boa aula cura, é o papel do professor ser aquele que escuta o aluno, ser aquele que acolhe o aluno, ser aquele que ajuda o aluno a entender que toda agressão, na verdade, é uma forma de mascarar a tristeza. Ninguém ataca se não tem uma falta, uma dor, uma tristeza. A natureza humana, Mauro, tem muitos estudos que mostram isso, a natureza humana é boa. Entende? Eu vou te dar um exemplo bem simples. As pinturas rupestres que mostram como é o ser humano na sua essência, né? Antes da propriedade privada, da agricultura, da dominação, de ferramentas que os homens usaram para dominar a terra, mas também as mulheres e as crianças, não tem pinturas rupestres, registros antigos de guerras nem conflitos. Ou seja, a natureza do ser humano é boa, tanto que todos os textos sagrados, judaicos, cristãos e outros,
falam do paraíso. Nós temos o paraíso dentro da gente, mas se a gente não cultivar, a gente vive num inferno. E o inferno e o paraíso está dentro da gente. A gente precisa aprender e ter a coragem, eu acredito, de construir atitudes pacíficas com a gente, de se acolher, de aceitar a tristeza. Eu vejo notícias, tem dia que eu choro, eu fico muito triste. Tem dia que eu ligo para uma amiga e falo, nossa, eu estou muito triste. Tem dia que eu não durmo bem. De falar isso, eu me emociono. Agora, se eu deixar de me emocionar, eu estou me brutalizando. E aí o terror venceu. Porque o grande motivo pelo qual o Hamas escancarou as atrocidades que eles fizeram é para que as pessoas desacreditassem na civilização, no diálogo e no debate. Porque justamente na época em que a Arábia Saudita estava estendendo as mãos para Israel, iria mudar toda a geopolítica da região, é muito interessante colocar que os judeus são horrorosos e que os palestinos são coitadinhos. Nem os palestinos são só vítimas, nem os judeus são só maravilhosos. Existem erros e acertos dos dois lados. Certamente. Então, a psicoterapia, a educação devem ser, na minha opinião, profissões cuja missão é restaurar a nossa humanidade, ou seja, acolher-nos na dor, ensinar-nos que o diálogo, o nós tem que estar acima do eu, e nas escolas e nos consultórios, apontar caminhos para a construção de uma cultura de paz. Edson Laino, pegando aqui o gancho do paraíso que o Léo Freiman citou, né? Seria tão bom se todos, né, olhassem, é mais fácil viver em paz do que em guerra, né? Como é que você avalia esse momento do conflito, da guerra entre Israel e o terror do Hamas? Eu avalio assim, hoje existe um excesso de informação e as pessoas não sabem o que fazer com essa informação. E a informação, no geral, neste momento, é de péssima qualidade, né? Nós não temos mais informação que leve a um conhecimento das coisas. É só informação pela informação, né? Recebemos todos os dias e todos nós notícias absurdas e assim sem base nenhuma, sem nenhum conhecimento. Mas pegando um pouquinho do que o Léo falou, tem essa questão que hoje muito se fala de empatia. Eu tenho empatia, eu tenho empatia. As pessoas não sabem o que é empatia, né? Empatia, que é uma forma de olhar o outro, cunhada por um psicólogo americano chamado Carl Rogers, né? Ela é muito usada no sentido de simpatia. Eu sou simpático a você, mas eu não sei se eu sou empático, né? E empatia é um pouco disso que o Léo falou, né? Eu tenho meu vizinho aqui passando um problema enorme e eu estou preocupado com o cara que está lá. Não que eu não deva estar preocupado com quem está lá, mas eu tenho que olhar minha casa também, né? E hoje não se faz isso a título de uma dita empatia. Assim como hoje as nossas crianças não têm resiliência, né? Vitor, o Léo novamente falou aí sobre a logoterapia, né? Esse é o conceito da logoterapia, a resiliência, né? O Viktor Frankl, quando cunhou esse termo, essa forma de olhar, resiliência, que é uma forma de a gente conseguir a superação, o cara viveu no campo de concentração. Alguém conhece mais sobre resiliência do que um cara que viveu o campo de concentração? Ele passou por 4 campos de concentração, foi um só, né? Hoje está faltando a gente ensinar nas escolas um pouco de resiliência, um pouco de empatia, um pouco de amor ao próximo. Esse amor que a gente aprendia, ou nós aprendemos, eu sou sexagenário, eu aprendi com os meus pais, né? O amor ao próximo, olhar para o outro, nós não temos mais. Nós só temos notícias de WhatsApp, né? Nós só temos uma informação de WhatsApp. Antes de começar o programa, falávamos um pouco aqui sobre ter telefone fixo. Hoje é um absurdo, né? Você liga para alguém, a pessoa fica muito irada, porque você ligou para ela, né? Se você manda uma mensagem via WhatsApp com 8 linhas, eles chamam de textão, né? Então, vivemos um tempo que, assim, como é que a gente trabalha na terapia? Pelo menos no meu consultório, eu sou basicamente clínico, o que eu venci no meu consultório é isso, né? É o resgate do amor próprio, é o resgate do respeito. Primeiro, o autorrespeito, as pessoas não se respeitam mais, né? Como é que dá para respeitar o outro se eu não me respeito? Como é que eu posso olhar para o outro se eu não me olho? Então, eu procuro trabalhar um pouco desses conceitos num momento delicado como esse, que não é só esse ataque do Hamas.
é o ataque que nós sofremos aqui no dia a dia. Né? Um dia desse eu estava indo para São Paulo, meu filho falou assim, pai, não deixe o celular no console do carro. Né? E aí eu vi uma matéria na televisão, você para no trânsito, o sujeito vem, arrebenta o seu vidro, pega o celular e vai embora, porque o celular deve estar aberto, provavelmente você está no GPS ou coisa que valha, e aí ele tem acesso às suas informações. Então, assim, nós vivemos uma guerra aqui já faz algum tempo, né? E eu acho que os colegas aqui de programa vão concordar comigo, o caminho é a educação. Só que o que nós estamos fazendo com a educação, não sei se é educação. Né? Nos anos 70, olhou-se muito para a educação nível técnico e agora estamos olhando para a educação nível superior. A base continua lá. Né? Eu sou fã de voltar caminho suave nas escolas. Sim, Branca Alves de Lima, né? Doutor Caio Campelo, pegando aqui o gancho do Edson, educação, e pegando o gancho do Léo, menos o que eu quero do mundo, mais o que o mundo quer de mim, né? Precisa ver se os alunos, se os estudantes nas escolas têm esse entendimento, né? O mundo está esperando muita coisa deles também, né? Sim, sem dúvida. Eu já vou falar de educação. Antes, eu só queria falar um pouquinho de conflitos. Né? Hoje, depois de 27 anos trabalhando com conflitos, eu vejo o quão necessário é o entendimento a respeito da prevenção de conflitos ou da resolução de conflitos de uma maneira alternativa. Eu acredito muito que os conflitos externos que a gente está vendo hoje, eles derivam de um conflito interno. A gente olha para o litígio, olha para a briga, mas a gente deixa de olhar para os litigantes, para as partes que estão litigando, né? E eu acho que é aí que está, talvez, a grande receita, né, para evitar os futuros conflitos. Olhando para os sentimentos, para as emoções, para os interesses e necessidades de cada uma das partes envolvidas no conflito. Eu vejo a educação como o caminho disso, Mauro, honestamente. Eu sou filho de professora, eu acredito que é através da educação que a gente faz a transformação. E existem alguns conceitos, principalmente nos Estados Unidos, em algumas escolas, também na Escandinávia, o que eles chamam de mediação de pares. Então, quando, por exemplo, dois amiguinhos da quinta série têm algum tipo de conflito, vai ser o amigo da oitava série que vai mediar esse conflito, né? Não é o diretor, não é o professor, é o par, é o próprio aluno, só que é um aluno mais velho. E essas escolas, elas treinam esses alunos a eles próprios poderem entender o conflito, né? A origem do conflito, por que de fato eles estão brigando, quais são as ferramentas que eles poderiam usar no momento do conflito, como a escutativa, a empatia, né? Que a gente já colocou aqui. E esse é um conceito que tem dado certo nas escolas, né? Tem diminuído relativamente o número de problemas com bullying, que hoje a gente vê em praticamente todas as escolas, e também violências escolares, porque as crianças passam a entender o que é o conflito, né? O conflito, a gente acredita que o conflito ele só acontece na vida adulta, mas é uma realidade que as crianças precisam entender desde cedo. Existe sim conflito, mas existem ferramentas úteis, necessárias, que podem ser ensinadas para eles desde a escola, né? E eu acredito que na base, a partir do momento em que você ensina o conflito nas escolas, você vai criar um cidadão mais civilizado, um cidadão mais empático, mais pacífico. Você vai ensinar nas escolas, provavelmente, um conceito que é a não reação. Hoje, para mim, a violência, ela decorre dessa reação impulsiva, né? E as crianças têm acontecido isso com elas simplesmente reagem impulsivamente, né? E eu acho que, no final das contas, uma das principais ferramentas dessa prevenção de conflitos e dessa educação pela paz é fazer com que os alunos entendam que eles não devem reagir, eles devem se colocar no lugar do outro, né? Eles devem entender o porquê que o outro está colocando aquilo para eles naquele momento. E o mais interessante, Mauro, de tudo isso, nessa revolução que está tendo nas escolas, é que as crianças estão levando para os pais o conceito desse entendimento e dessa conscientização dos conflitos. Então, eles aprendem nas escolas e eles acabam ensinando os próprios pais. Então, às vezes, numa briga familiar entre a mãe e o pai, o próprio filho se coloca e fala assim, mas por que vocês estão brigando, né? E ele se coloca numa posição de mediador neutro, né, imparcial,
tentando fazer uma composição e construir na ponte. Sim. Vamos entender a percepção também do Rui, porque o Rui atua aí no terceiro setor, no setor social, e que é justamente o contrário disso, tudo que a gente vê. A gente vê a doação, a gente vê o voluntarismo, a gente não vê o conflito, a guerra, a briga, o litígio. Perfeito. Bom, gostei muito do que o Edson falou sobre empatia, que é um tema que me toca profundamente, que eu relaciono bastante com a doação. Mas antes de chegar na doação através da empatia, eu sempre gosto de propor reflexão que muitas pessoas às vezes não fazem, de qual seria a diferença entre empatia e compaixão, né? Porque empatia, assim, de fato, a gente se colocar no lugar do outro e a gente entender essa visão do outro de mundo a partir do seu status quo, mas a compaixão, acho que ela vai um passo mais além, que é além de se colocar nessa percepção do outro, agir com o coração em função da visão do outro, né? Então, assim, para mim, empatia está muito mais ligada a essa visão e a compaixão está muito mais ligada a essa ação. Isso também está um pouco alinhado também com meus estudos dentro do budismo. E que fala muito de como a gente pode andar, né, as nossas ações, né, como a gente pode trabalhar as nossas virtudes, para sempre nesse caminho da compaixão, né? Como as nossas ações podem beneficiar a maior quantidade de seres possíveis. Então, isso é uma reflexão que eu acho muito legal fazer também. Essa diferença da empatia para a compaixão. E eu acredito muito fortemente que a generosidade seja uma dessas ferramentas. Assim como o Caio também está falando de ferramentas de mediação de conflito, no qual também sou um grande fã, da CNV, do Marshall, né, da comunicação não violenta também, que eu acho que é uma excelente ferramenta também de gestão de conflitos. Mas eu também acredito que a generosidade, de fato, seria nós darmos algo para uma pessoa, uma organização no qual despretensiosamente acreditamos que vai gerar um impacto positivo na vida dessa pessoa, ou na vida daquela organização, ou na vida de milhares de pessoas ou animais, projetos de lei que seja, e isso é uma forma da gente trabalhar também essa nossa virtude da compaixão, né? Então, a generosidade é uma forma de exercitar a compaixão. Eu enxergo muito dessa forma. Eu acho que a doação é um caminho para isso. Então, nesse momento onde a gente está, é muito perigoso a gente ficar polarizando a guerra, né? Enfim, então eu vou doar para os judeus, então eu vou doar para os muçulmanos, enfim. E eu acho que a gente tem que doar e dedicar nossa energia para doar para a paz, assim, doar para a humanidade, né? Tem muita gente sofrendo de todos os lados, né? E é muito triste. E eu acho que a doação ela tá aí para resolver e ajudar importantes organizações que estão conseguindo resolver o problema que governos não estão conseguindo resolver, né? Então, problemas, por exemplo, de animais que são abandonados nas ruas, problemas de pacientes de câncer que não conseguem ter acesso de tratamento qualificado. Então, assim, eu sempre falo, né, se a gente vivesse no mundo sem as organizações do terceiro setor, as ONGs, as OCIPs, as fundações, os institutos, a gente estaria num mundo muito mais problemático, né? E essas organizações estão agora justamente nessas regiões de conflito, né, ajudando muitas pessoas de todos os lados, né? Então, é importante também reconhecer a importância do terceiro setor nesses momentos também de crise humanitária. 12h23, esse é o programa Gente que Fala, no ar. Hoje é segunda-feira, no ar pela AltV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui para o próximo tema rapidinho. Olha, à medida que a tensão no Oriente Médio avança, muitas pessoas distantes do conflito são expostas a imagens, histórias e sons por meio das reportagens, das mídias sociais. Tudo isso influencia a saúde mental de todos. Uma questão que sempre surge diante de eventos longos e eventos assustadores é o seguinte: como nos mantermos informados, conectados e, ao mesmo tempo, com a saúde mental em dia, protegida do impacto da violência? Tem resposta, Edson? A primeira resposta é: surgiu uma batata quente na minha mão.
Mas tudo bem, vamos lá, vamos pensar junto aqui. Por que isso? Porque voltamos ao que falamos há pouco, né? Existe hoje um excesso de informação, mas que não gera conhecimento real do que está acontecendo. Então, as pessoas, como já foi dito aqui, recebem imagens, recebem vídeos assustadores, e alguns desses vídeos são de conflitos de 20 anos. Não são conflitos atuais, não é da guerra atualmente, né? Alguns desses conflitos, desculpe, desses vídeos, são vídeos do ataque do Irã, não sei para onde. Então, assim, é uma coisa meio horrorosa que está vivenciando, porque a internet é um campo livre. As pessoas dizem, não, a internet tem fiscalização. Não, não tem a fiscalização que deveria. Nós não procuramos, principalmente a população mais jovem, que é a mais afetada por isso, não procura informação de qualidade, não procura algumas questões que possam trazer algo que possa ajudá-las a pensar no que está acontecendo. Então, elas ficam só aflitas. O que eu vejo no consultório de pessoas mais jovens, não só, mas pessoas até de um pouco mais de idade, são pessoas que estão vivenciando crise de ansiedade, pessoas que estão vivendo um momento de depressão, que eu não chamo de depressão, mas um estado depressivo, porque é um episódio, né? São episódicas em função dessas questões, um pouco de pânico, medo, o tal da TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, mas tudo porque as pessoas ficam... Eu não quero citar nome daquele programa, né? Mas tem um telejornal que já tem aí 50 anos, que é o mais visto ainda, e é o Jornal do Terror, né? E todo mundo aqui, pelo menos uma vez por semana, deve assistir esse jornal, né? As pessoas reclamam, falam que não presta e tal, mas elas assistem, né? Então, é o Jornal do Terror, né? Há uma emissora coligada dessa emissora, que é só telejornalismo o tempo todo, está mostrando em tempo real as atrocidades, né? Ou seja, como viver com esse excesso de informação, e nesses canais não só não é de baixa qualidade, mas de terrorismo que nós vivenciamos, né? Nós vivenciamos um momento sem medo. Daqui a pouco as pessoas vão ficar com medo de olhar lá de fora, na casa delas, com medo de cair um míssil, né? É um absurdo, mas o que eu tenho ouvido no consultório de uma semana para cá é mais ou menos isso. Nossa, eu estou assustada, eu queria viajar, não vou poder mais. Será que um dia eu vou poder viajar novamente para a Europa? Calma. Primeiro, Europa para cá, Oriente Médio para cá. Vamos pensar um pouquinho, olha o mapa, né? Então, assim, o que eu vejo, Mauro, é uma aflição muito grande, são questões muito complexas que a gente não vai conseguir resolver a curto prazo, né? Acho, sim, como foi dito agora pelo Rui, essas organizações não governamentais, assim como as CIPs, fundações, etc., estão aí para ajudar para muita coisa. Mas a primeira coisa que as pessoas pensam é a alimentação, ajudar com a alimentação, né? Fala qualquer coisa, vamos mandar uma cesta básica. Mas ninguém quer parar para escuta. As pessoas não querem mais escutar. Eu tenho um paciente no consultório que está lá, o maior problema dessa pessoa é: eu não tenho ninguém que me escute. Eu venho aqui, você me escuta. Você não me julga, né? Você não quer direcionar a minha vida. Você só me coloca para refletir. Mas esse é o papel da psicoterapia, né? Aliás, não precisaria ser o papel da psicoterapia se nós conseguíssemos ouvir um ao outro. Se nós conseguirmos praticar um pouco do que o Léo falou, né? Não importa qual religião você siga ou que você não siga, né? Mas que você possa ter um pouquinho assim, de altruísmo, né? De amor ao próximo, de olhar para o outro. Eu venho me dedicando um tanto aí, não só para os estudos de Jung, né? Que eu sou analista junguiano, mas, entre outras coisas, um pouco de religião. E, recentemente, uns 2 anos para cá, eu estou estudando um pouco do judaísmo, para entender outros princípios, né? E tem outras religiões maiores também na fila. E eu percebo que assim, as pessoas hoje não são incentivadas mais a isso, a olhar um pouco para a questão não especificamente da religião, mas da religiosidade, que vai fazer com que elas tenham um pouco de amor ao próximo. Nós vivemos uma geração que é a geração dopamina, né? É o prazer pelo prazer o tempo todo. Vamos ter prazer, vamos ter prazer. E o outro, como é que fica? Ele fica à disposição do meu prazer?
Né? Então, esses atropellos todos que estão matando a gente. O Léo quer falar uma palavra? Vamos lá, Léo. Eu fico duplamente feliz de ouvir o Edson falando, porque até no próprio treinamento dos psicólogos e profissionais de saúde mental, a religiosidade, a espiritualidade foi tirada do cenário, esquecendo que os fundadores da psicologia, dentre eles William James e outros, eram pessoas que falavam muito, o próprio Jung, sobre transcendência, sobre olhar a vida de uma forma mais ampla, mais complexa. Então, eu diria que a gente, como sociedade ocidental, tá numa crise, né, de valores e de verdades. A gente vai ter que entender que ou é bom para todo mundo ou não é bom para ninguém, que o nós tem que estar acima do eu. E isso é, na minha percepção, o que o Edson trouxe, né, como uma contribuição muito bonita. É a gente fazer as pazes com a religiosidade, que é um pouco o que o Caio falou, da conexão um com o outro. Religiosidade vem de religare, do latim, né? Me conectar. Isso pode ser um caminho, né? Puxa, o governo vai até aqui, o terceiro setor vai até aqui, a escola vai até aqui, a família vai até aqui, os meios de comunicação também têm uma responsabilidade, porque ninguém mostra o trabalho, né, de um bombeiro, de alguém que salvou uma criança, do médico que atendeu um ferido e ficou feliz e salvou uma vida. Ninguém fala, né, dos judeus que também não querem a guerra, ou dos palestinos que também não querem, e das amizades entre os meios de comunicação, Mauro, fariam um excelente trabalho se trouxessem relatos, inclusive aqui no Brasil, de judeus e árabes, de judeus e libaneses, de judeus e palestinos. Eu tenho vários amigos árabes, a gente se adora, a gente brinca. Você imagina se todos os dias as televisões do mundo inteiro, no lugar de ficassem só mostrando os conflitos, mostrarem, nossa, olha o Léo e o Paulo Abud, eu sou Freiman, ele é Abud, a gente se adora. Nossa, olha que legal, o Léo e a Ana Paula que é libanesa, olha, é isso que a gente quer. Então, em vez de ficar só mostrando que a gente não quer, que é o conflito, os meios de comunicação, as empresas, as escolas, fariam uma grande contribuição se falassem mais da paz, de exemplos bonitos, exemplos inspiradores. E o Brasil tem muitos exemplos disso tudo, né, Léo? Porque nós vivemos aqui com tantos povos, né, com tanta gente que veio de fora, e essa congregação de povos e de religiões, enfim, nós somos exemplos para o mundo nesse sentido. Exato, né? Exato. E a gente deveria falar mais. Tem um estudo que a ONU soltou em 2000, olha que legal, Mauro, sobre o efeito de 50 anos de pesquisas acerca de catástrofes e problemas, desde o abandono escolar até a violência contra a mulher. Resultado de eficácia desses estudos, 0. Foi só em 2001 para 2002, quando foi fundada a psicologia positiva, que começaram a estudar não só as causas dos problemas, mas assim, como aquela escola fez para reter os alunos, como aquele governo fez para diminuir a violência contra a mulher. E aí fundou-se o que se chama de salutogênese. Aaron Antonovsky cunhou esse termo, que é a gênese da saúde. O que a gente pode fazer para gerar bons exemplos? Que exemplos de conflitos no mundo foram bem resolvidos? A gente tem que falar mais de luz do que apenas da sombra. 12h32, programa Gente que Fala vai dar uma paradinha breve por aqui, um intervalo, mensagem do nosso apoiador, e a gente já volta em seguida com a sequência dos nossos temas por aqui. Um golinho de água para cada um, voltamos já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Faltando 27 minutos para 1 da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, além do nosso canal no YouTube. Vamos aqui para o nosso próximo assunto. As guerras, os ataques em escolas e até a polarização política atual reacenderam o debate sobre a necessidade de se estimular a cultura de paz nas escolas e também o próprio diálogo. Para os especialistas, a cultura de paz só tem espaço na comunidade escolar quando são priorizadas a construção e a vivência em um cenário inclusivo, o educar para atitudes e valores morais e éticos e o movimento de real engajamento contra a violência. Como pegar o caminho correto para a implementação disso tudo, ô Caio? Pois é um desafio grande, mas precisa começar, né? Acho que a gente já está no momento em que essa atitude de educação pela paz já deveria estar sendo feita principalmente na academia, né? Hoje, por exemplo, um advogado sai da faculdade, ele tem 5 anos de processo civil. Então, o advogado ele é formado para brigar, né? Ele é ensinado a estar no litígio, eventualmente até a promover o litígio. E nas faculdades de Direito, por exemplo, não existe uma matéria que poderia eventualmente ser mencionada como evitar os conflitos, né? Ou métodos alternativos, como a negociação e a mediação. Então, a gente volta àquele ponto, né, de que não é só nas escolas de pequenininhos, mas também os próprios advogados têm um papel super importante nisso. E a grade curricular nas universidades deveria mudar, né? De novo, a gente sai preparado para a briga. E aí, dentro do que o Léo, o Edson e o Rui falaram, a gente tem que trazer um pouco mais de luz, e não só a parte ruim dessa história. Então, eu acho que o desenvolvimento da cultura pela paz, ela passa pelas escolas, como eu comentei, né, desenvolvendo dentro da criança um conceito de o que é ser um cidadão, qual é o direito do outro, qual é o dever do outro, né, entender quando há uma divergência de opiniões, não reagir, nunca, a violência não se justifica pela violência. O caminho da paz, ele está no caminho do meio, como o Rui colocou, né? O budismo existe, né? O caminho do meio é a construção realmente de uma ponte em que você tem que ir até o outro, entender o porquê que aquela situação está acontecendo, né? Isso não é só, e acho que o Léo colocou, a sociedade inteira, ela tem uma responsabilidade por isso, as escolas, as universidades, as organizações não governamentais, os políticos. Então, acho que existe uma necessidade de a gente começar a se interessar um pouco mais pela paz, né? E pela ausência de conflito. A educação, na verdade, para mim, ela é lenta, né? Ela é o caminho, eu acredito nesse caminho, mas é um caminho lento. Então, o que a gente tem que fazer é uma mescla entre a educação e as atitudes, né? Eu acho que educar é um caminho um pouco mais longo, em que a gente tem aí gerações e gerações para entender os conceitos, mas, na verdade, são as atitudes que vão fazer com que a gente implemente essa cultura pela paz, né? E isso é feito no nosso dia a dia, né? No final do dia, a gente tem uma situação em que todos nós estamos em conflito diariamente, todos nós estamos negociando com nós mesmos diariamente. Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos, para os nossos parentes, né, as atitudes que a gente está fazendo para que a gente entenda, né, os nossos conflitos internos, né? Isso é feito através, enfim, de terapias, isso é feito através do esporte, isso é feito através de vários outros mecanismos, né, de autoconhecimento, para que a gente mostre efetivamente num cenário de briga concreta, né, qual que é a nossa posição. Então, nós, como pais, por exemplo, no momento em que existe uma briga no ambiente familiar, a gente tem que servir o exemplo, né, na atitude para os nossos filhos, né? Então, acho que acho que é uma dupla boa do caminho para resolver isso, né? A educação num caminho mais conceitual e as atitudes práticas do nosso dia a dia. Agora, o caminho do meio, Caio, é o caminho da mediação, é o caminho do entendimento. Você citou aí no início da sua fala que, por exemplo, nas faculdades de Direito, todos são levados para o caminho do litígio, é procurar o litígio para dar a solução. É o trabalho do advogado, mas hoje em dia está muito, cada vez mais, né, difundida a ideia da mediação no direito, ou seja, num comum acordo, né? E que, paralelo, a gente consegue fazer entre esse comum acordo, entre a mediação e a cultura de paz. A mediação é uma das formas, né? A gente tem o que a gente chama de ADR, né? Alternative Dispute Resolution, são os métodos alternativos de resolução de disputas, e a mediação é uma delas, né? A mediação, sim, ela tem sido implementada em vários países, o Brasil
Eu ainda acho que o Brasil tem um caminho longo para a implementação da mediação, mas a mediação nada mais é, Mauro, de que você tem uma pessoa neutra ao conflito. Ela é equidistante das partes, ela é imparcial, ela é independente. E essa neutralidade que traz a ajuda para resolver os problemas, porque o mediador, ele traz uma não julgamento, ele traz um não posicionamento, né? E ele vê o conflito de uma maneira de fora, e ele faz com que as pessoas que estão no conflito enxergarem isso. Porque normalmente numa situação de conflito, as pessoas elas ficam focadas nelas mesmas, né? No um contra o outro. E na verdade tem uma situação de ganha-ganha. Não é um perde, o outro ganha. A mediação ela promove o ganha-ganha, né? De você estar aberto a fazer concessões, você entender que nem você não tem a razão, 100% da razão. Então, a mediação e a figura do mediador, e eu trabalho com isso, né, hoje mais fortemente nessa prevenção de disputas, ele faz com que as partes que estão brigando, elas se escutem, né? Hoje o Edson estava falando que a gente não se fala mais, não se escuta mais, e é justamente isso, né? A mediação, o mediador traz para a mediação a possibilidade das partes se escutarem, se entenderem os interesses por trás da briga, as necessidades por trás da briga, né? Então, eu fortemente acredito na mediação no Brasil, assim como é muito evoluída nos Estados Unidos e vários países da Europa, e tem um caminho aí a ser seguido, não só também nas faculdades, né? A mediação já é hoje ensinada, existe uma lei de mediação, mas tem aí um caminho muito longo pela frente para aplicar isso na prática. A gente só quer falar, mas a gente não quer escutar, né? Eu sempre brinco com essas coisas, dizendo o seguinte, e brincar no bom sentido, né? Que a gente deveria viver num Estado democrático de dever e não num Estado democrático de direito, porque a gente tem compromissos a serem assumidos, né? A gente tem que falar e a gente tem que ouvir, a gente tem que fazer o caminho do meio aí, junto ao próximo. Eu vou avançar aqui rapidinho, não vou estender essa conversa, porque já são 19 minutos para 1h da tarde. Vamos conversar com o Léo Freiman sobre o seguinte, olha, bullying, cyberbullying, violência sistemática e por que não chamar isso tudo de assédio moral? Não importa a denominação, o fato é que estamos diante de uma das formas de agressão que mais crescem no mundo e que sempre existiu, é verdade, mas com o surgimento das novas tecnologias, ganhou um poder ainda maior de provocar danos irreversíveis à vítima, independentemente da motivação, do lugar ou do contexto. E se estamos todos vulneráveis ao bullying, não é, Léo? Somos também responsáveis por ele, correto? Pois é, Mauro. A OPE Educação fez uma pesquisa com 1.746 educadores no Brasil todo, tivemos uma resposta incrível sobre o impacto da tecnologia na educação. E olha que incrível, 67% dos educadores colocou que ele é mais negativo do que positivo. Mais de 80% associou o mau uso da tecnologia com casos de bullying e cyberbullying, né? A gente vê hoje 97% desses educadores colocaram a ausência ou a inabilidade das famílias em orientar para um uso consciente, responsável e saudável. E na prática, olha que interessante, quase 80% dos educadores pediram diretrizes norteadoras. Por quê? Às vezes o professor fala assim, não vamos usar o celular na sala de aula, aí a mãe fala, não, mas eu quero poder falar com meu filho a hora que eu quiser. Então, as pessoas confundem que educação digital é fazer muito. Não é. Educação digital, que é o que todo mundo quer, eu quero que meu filho esteja preparado para os novos tempos. Educação digital eu vou ser capaz de ver informações de fontes fidedignas, eu vou ser capaz de criar conhecimento relevante e transformador para a sociedade, eu vou ser capaz de criar ou manusear aplicativos ou tecnologias com finalidades nobres e eu vou ser capaz de me desligar da tecnologia para proteger a minha saúde. Isso é o guideline ou a diretriz norteadora que hoje é feita na Europa em países de primeiro mundo, que estão dando um passo para trás dessa loucura que se tornou o uso da tecnologia na sala de aula, na sala de casa, e, de novo, né, a gente está na era da competência socioemocional. Eu fico muito feliz aqui de ouvir o Caio, o Edson, o Rui, trazendo assim, olha como é feita uma vida. A vida é feita do público, do privado, da organização, da família, e a gente vem observando, aí eu vou te dar uma notícia boa, Mauro. Hoje,
né? Há 20 anos, quando a gente começou a falar de competência socioemocional, você tinha que gastar um balde de saliva para explicar para um professor que falar de paz, empatia, felicidade, empreendedorismo, amizade, resiliência, não era perder uma aula de matemática. Hoje tem uma lei, tem a Base Nacional Comum Curricular. Só a metodologia OP tem quase 500 mil de alunos em 1.500 escolas do Brasil. Então, assim, eu quero te dar uma boa notícia aqui, né? E tem outros players hoje no mercado, outras empresas. Então, a gente tem, e hoje, aqui no seu programa, em primeira mão, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos lançando a metodologia OP, lança oficialmente uma campanha, a gente trabalha com projeto de vida. Nossa campanha chama-se Nosso Projeto é a Paz, Somos Todos Irmãos. É um projeto apartidário, é um projeto que nós vamos chamar os outros players de competências socioemocionais para trazer de novo o espírito de fraternidade, de humanidade. Como diria Paulo Freire, não posso me considerar humano se faço desaparecer em mim a esperança. Mas é a esperança de mãos dadas com a atitude que torna sonhos possíveis. Não adianta esperar. A gente tem que esperar e tomar uma atitude, né? Como o Rui falou, ter a empatia, mas não parar na empatia, coitado, está sofrendo. Não, puxa, ele está sofrendo, então eu vou estender a mão, eu vou fazer algo e a OPE quer atingir em um mês, e eu conto com a ajuda de vocês, a gente quer atingir mais de 1 milhão de famílias, tá? Para postarem atitudes, trabalhos, desenhos, músicas, relatos, quadrinhos de cultura de paz, de cultura de fraternidade. Pode ser dois irmãos abraçados, pode ser um judeu e um palestino dizendo, esse é meu brother, pode ser uma família jantando junto, pode ser uma foto de duas mãos estendendo uma outra. Essa é a nossa campanha nacional e, se Deus quiser, sonho eu, quem sabe a gente estenda até para outros países. Agora, em que medida isso tudo, e aí voltando naquilo que você falou lá no começo da nossa conversa aqui, de que é preciso ver o que o mundo espera da gente, não o que a gente quer do mundo, né? A comunidade escolar está interessada nesse foco, o que o mundo quer de mim? Demais. Hoje não tem uma escola nesse país que não está fazendo um trabalho de competências socioemocionais. Como eu comentei aqui, só da nossa metodologia já são mais de 400 mil alunos. Se juntar todas as escolas, já tem, com alguma tranquilidade, mais de 1 milhão de alunos hoje, nesse minuto, que estão aprendendo isso. Claro que tenham que crescer, mas hoje tem uma lei, a Base Nacional Comum Curricular, que apregou aqui na escola, olha que legal, Mauro, na escola é preciso ter pelo menos uma aula sobre projeto de vida, competências sociais e emocionais. Então, a gente está vivendo um momento, a história ela é muito cíclica, né, e paradoxal. A gente vive hoje um mundo de violência e barbárie, mas a gente vive um mundo em que nunca se teve tantos movimentos, né, do terceiro setor, nunca tivemos tanta oportunidade de falar livremente sobre o que pensamos e nunca tivemos tantas escolas que dizem juntas este sim à vida, sim ao amor e sim a uma convivência fraterna e humanizada. 13 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala segue por aqui, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Próximo assunto, segundo a pesquisa Percepção e Prática da Doação no Brasil, no ano passado, cerca de 31% dos brasileiros fizeram pelo menos uma doação para instituições, coletivos, ações beneficentes de igrejas ou projetos sociais. Só que ainda não existe aqui no país o desenvolvimento de uma cultura de doação, e muitas pessoas nem sabem quem e como ajudar nesse sentido. Por isso é que surgiu a Doare, com o objetivo de conectar o setor social, pessoas e empresas. Assunto para o Rui Fortini. Como é que a gente... Então, desenvolve esse caminho para... É o que vocês fazem, né? Mas qual é o primeiro degrau a ser alcançado, subido, para tentar chegar no último nesse aspecto, Rui? Então, acho que o processo de desenvolver uma cultura de doação no Brasil, ele está acontecendo a passos relativamente lentos, mas a cada ano a gente avança.
E eu acho que, com certeza, tem muitas coisas estruturais que iriam ajudar nesse processo. Por exemplo, se tivesse, assim como tem nos Estados Unidos, se tivesse aqui no Brasil mais incentivo a pessoa física a doar com abatimento de impostos, né, seria excelente, né? Então, assim, hoje em dia, a doação incentivada para a pessoa física é uma coisa extremamente difícil no Brasil e pouco acessível. Mas eu gosto de falar, assim, vou trazer para a presença do que nós, como indivíduos, podemos fazer, né? E para mim, eu acho que fomentar a cultura é falar sobre o assunto. Então, fazer com que, da mesma forma como as pessoas elas têm um certo receio, medo, dificuldade de falar sobre, por exemplo, dinheiro, investimentos numa roda de conversa entre amigos, né? Falar quanto você ganha, ou falar sobre emoções, em falar coisas que deixam as pessoas em situação vulnerável, a doação acaba entrando nesse espaço também. As pessoas não falam muito na roda de conversa sobre doação. Não sei se é um assunto que não é muito sexy, que as pessoas não gostam de falar, ou as pessoas têm medo de falar, mas eu acho que o primeiro passo, então, que eu vejo que a gente tem que começar a quebrar é conseguir falar sobre o assunto. Então, trazer para a sua roda de amigos e familiares, assim, o assunto da adoção. Então, assim, olha, conheci essa organização que faz um trabalho muito legal, perguntar, você doa para alguma organização? Para qual organização você doa? E dessa forma a gente acaba conhecendo várias organizações muito interessantes, né? Então, acho que eu gosto muito de trazer essa percepção da gente poder falar mais sobre doar, e daí eu acho que a Doare, com certeza, ela está no papel onde a gente ajuda as pessoas a doarem com segurança, ou seja, ao entrar no site doare.org, é possível você conhecer algumas organizações e doar com segurança através do nosso site. Mas mais do que isso, a gente está também ajudando com que as organizações cheguem também a mais doadores, né? Então, a nossa tecnologia ela também está dentro do site das organizações, né? Então, se você for no site, por exemplo, da Ação Cidadania, né, do Hospital de Amor, e você clicar em doar, nossa tecnologia ela abre dentro do site das organizações. Também tem esse grande diferencial. Então, a gente conecta realmente as duas pontas. A gente consegue trazer doadores que estão buscando alguém para doar, e a gente também consegue facilitar o processo de doação dentro do próprio site da organização. E queria só trazer uma reflexão que a gente está chegando muito próximo a uma data muito importante da filantropia, que é o dia 29 de novembro, que é o dia de doar, que é o Dia Internacional da Doação, chamado Giving Tuesday, que ele acontece todo ano depois da Black Friday. Então, você tem a Black Friday, você tem a Cyber Monday, e daí você tem o Giving Tuesday, que acontece toda terça-feira. Então, é uma excelente oportunidade para empresas também conseguirem se engajar nessa data, engajar seus colaboradores com uma ação social. Então, trazer reflexão também, a importância dessa data para a filantropia, que é o Dia de Doar, é um movimento bastante forte também, que todo ano está crescendo aí. Como é que vocês superam, Rui, o seguinte ponto, que aqui no Brasil, acho que isso interfere bastante na dificuldade que as pessoas têm de falar de doação e até de praticar o ato. Muita coisa não é levada a sério, tem corrupção, tem um jeitinho brasileiro, querer levar vantagem em tudo, então as pessoas às vezes desconfiam, eu vou doar, eu não sei se vai chegar a quem de direito, enfim, acabam desanimadas, desestimuladas, né? Como é que enfrenta esse processo? Boa. É uma boa questão. Eu sei que muitas pessoas podem ter essa questão, mas tem uma pesquisa que mostra que o índice de confiabilidade nas organizações do terceiro setor é de 70%, né? O da mídia é de 43% e o do governo é de 35%. Então, as organizações do terceiro setor já tem um índice de confiabilidade maior, apesar de que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Mas eu acho que a melhor forma de resolver isso é que cada pessoa faça a sua própria pesquisa, cada pessoa entenda, olha, quero dar a própria atenção, quero conhecer um pouco mais, quero ver o relatório financeiro dela, quero ligar para lá, quero fazer uma visita, quero conhecer alguém que conhece já o trabalho dessa organização, e eu acho que é isso, é realmente pesquisar e criar esses laços de confiança, porque são relacionamentos, né, que são criados. Léo, eu quero te ouvir rapidinho, bem rapidinho sobre esse tema, porque tem perguntas da audiência, 4, uma para cada um. Nesse aspecto que eu destaquei agora com o Rui, a respeito dessa credibilidade
do terceiro setor, e para as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam, fazerem as suas pesquisas, porque a comunidade judaica ela tem muito nesse trabalho, né? É mandamento da comunidade judaica, a ajuda ao próximo, a doação, enfim, faz muito parte da essência do judeu, né? Dos valores judaicos, né? O que você tem a acrescentar? Na verdade, o termo mais interessante que a gente pode falar, no judaísmo, tzedakah, que quer dizer caridade, é a mesma radical da palavra tzadik, que é sábio. Então, Sim. O homem sábio é o que se doa. Em português tem o ditame, é dando que se recebe. E hoje se sabe, olha que legal, Mauro, a neurociência ensina. Quando eu te dou um sorriso, quando eu te estendo a mão, meu cérebro libera o quê? Endorfinas, serotonina, dopamina, né? Olha como você fica quando eu te dou um sorriso. Naturalmente, você, por ter neurônios espelhos, você sorri. Então, Sim. Nós viemos do paraíso. Se a gente entender isso, a gente vai entender por que, por exemplo, um hospital como Albert Einstein tem milhares e milhares de obras, doações, como N entidades judaicas, desde a Federação Israelita, a WITS, o NIBS, que atendem, muitas vezes, até mais não-judeus do que judeus, porque a maior glória, a maior riqueza de uma pessoa da comunidade judaica é trazer riqueza ao mundo. Só para você ter uma ideia, lá na Palestina, 40% dos pacientes dos hospitais são palestinos, lá na faixa de Gaza, em Israel. Entende? Se você olhar hoje, pesquisar nos hospitais israelenses, mais de 40% dos pacientes são palestinos, e com muita honra, porque são nossos irmãos, tá? São nossos irmãos. E isso é, para mim, motivo de muita alegria, porque é dando que se recebe, mas não dando para receber, dando porque é bom doar, dando porque é da nossa natureza doar, e dando porque a gente aprendeu. Quero até já dizer, Rui, a gente faz parte, nos nossos livros da metodologia P, a gente cita o dia de doar, né? E quero muito trazer você e o Caio um dia para falar com os nossos alunos e com os nossos professores sobre tudo o que está falando aqui, que eu estou adorando. Esse papo aqui está sendo uma música para os meus ouvidos. Eu faço o seguinte exercício para doação, Léo e todos aqui. Eu agradeço pela oportunidade de poder doar, porque se eu estou podendo doar é porque eu não estou precisando daquilo, e estou abrindo mão para as pessoas que têm necessidade. E é no dia a dia, é no dia a dia. Gente, vamos às perguntas, 4 minutos para uma, eu tenho 1 minuto só para cada um, então. Edson, começo com você, o Jaime do Jardim Bonfilholi, valeu, Jaime, aqui pela pergunta, todo dia com a gente participando. Em que medida as imagens dos bombardeios sobre Gaza e suas consequências podem influir na opinião pública mundial? Assim como o sorriso que o Léo falou agora, né, que cria um sorriso de volta, as imagens violentas também só podem levar a uma reflexão sobre a violência. E não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Razão, todo mundo tem razão. Né? Eu tenho, você tem. Razão sempre é 50%. Nunca é mais do que 50%. Razão é sempre 50%. Influencia o resto do mundo? Influencia sim. Porque se eu dou alguma coisa ruim, eu não posso receber uma coisa boa. Nós precisamos extirpar a cultura do bateu, levou, e da tal da famigerada lei de Gerson, né? Nós precisamos tirar isso da nossa cultura. Doutor Caio, o Rodrigo Monteiro está no Facebook e pergunta o seguinte: todos nós ouvimos todos os dias as palavras como paz, inclusão, intolerância, etc, etc, etc. Por que elas ainda parecem conceitos tão vagos ou vazios para as crianças e para os jovens? É porque a palavra está no conceito. O que está acontecendo é uma falta da aplicação prática de todas essas palavras, né? Que elas são bonitas no papel, mas elas precisam ser praticadas efetivamente. E isso começa no dia a dia de cada um. Então, acho que é, primeiro, uma conscientização do significado de cada uma dessas palavras e, no segundo momento, a aplicação delas na prática, né? Com exemplos, né? O exemplo de você conhecer, de você doar conhecimento, compartilhar. Eu acho que esse é o caminho. Oi, a Lívia Romero está no YouTube, quer saber quais são as vantagens de uma ONG ou um instituto para arrecadar doações para uma doação específica, para uma ação específica.
Não sei se entendi muito bem o que ela quis dizer com as vantagens, mas assim, a vantagem para uma ONG é arrecadar doações, no caso, talvez do ponto de vista, né? Arrecadar doações para uma ação específica. Também não ficou muito clara as vantagens, mas vamos lá. Eu acredito que, assim, organizações, elas criam campanhas de arrecadação, né? Então, assim, quanto mais específico uma organização ela consegue ser na sua campanha, é melhor para ela e para os doadores, porque vai transparecer o impacto que aquela doação vai gerar. Então, como você trouxe exemplo até um pouco mais cedo, de uma campanha de cesta básica. Então, se você doa R$80, você sabe que R$80 você vai comprar uma cesta básica. Isso é interessante para a organização e para o doador. É claro que nem toda doação pode ser materializada e deve ser materializada. É importante entender que as organizações têm custo e é importante também investir em overhead. Mas eu acho que campanhas, motes e transparência e tangibilização são de extrema importância para a organização. Então, eu acho que por isso a importância dessa especificidade. Léo, pouquíssimos segundos. Juliana Rocha está no Instagram, ela quer saber se é aceitável que hoje em dia uma escola não interfira com a autoridade em casos de bullying. É inaceitável que ela não faça nada, mas o caminho, com certeza, em caso de bullying e outras violências, é o caminho do diálogo, do acolhimento e do encaminhamento para maneiras mais saudáveis e pacíficas de conversar. Lembrando que uma criança que agride, ela está assustada, ela não está bem. É isso que a gente tem que ensinar. Ninguém agride quando está bem, está com paz, está com tranquilidade. É ensinar a criança, se teu amiguinho te empurrou, te xingou, estenda a mão, dê a outra face sim, porque ele não está legal. E hoje é ele que não está legal, amanhã pode ser você. Nosso amiguinho não está bem, vamos ajudá-lo. Muito bem, 1h em ponto e vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Abrimos muito bem a semana aqui com as nossas avaliações, as nossas análises, o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, ao Edson Laino, psicólogo, psicoterapeuta de abordagem analítica e mentor empresarial e de carreira, o Rui Fortini, executivo, fundador e CEO da Doare, o Léo Freiman, psicoterapeuta, palestrante internacional e escritor, ele é autor da metodologia OPE, Projeto de Vida e Atitude Empreendedora, Dr. Caio Campelo, advogado, árbitro e mediador, especialista em resolução de disputas internacionais. Programa Gente que Fala, sempre por aqui, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se vê amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, pelo AltV e pelas redes sociais. Um abraço a todos, boa tarde, tchau, até lá.